Vamos seguir então também com análise sobre o que pode ser essa conversa entre Lula e Trump com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin, também já em tela aqui conosco, nosso parceiro. Tudo bom, professor? Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Bem, Vitélio, a gente está na expectativa de uma conversa, de um encontro, porque rolou uma química entre Lula e Trump em 39 segundos. O que explica essa química num breve encontro de 39 segundos, hein? Olha, Carol, essa química, como o Trump chamou no discurso dele na Casa Branca, na verdade foi costurada nos bastidores. Há uma reportagem do Estadão mostrando isso, que o vice-presidente Geraldo Alckmin esteve em contato no dia 11 de setembro, ou seja, nas vésperas do evento da ONU, com o embaixador Jamieson Greer, que é representante comercial dos Estados Unidos. Também o nosso chanceler, o Mauro Vieira, esteve em contato com autoridades americanas, e então o Richard Grenell foi o contato dele, é um enviado de missões especiais dos Estados Unidos, e isso foi no dia 15 de setembro. Então, aquele momento em que o Lula e o Trump se encontram de passagem na ONU, houve uma tentativa de que aquilo acontecesse. Lembrando que no ano passado, por exemplo, quando o presidente brasileiro esteve discursando na Assembleia Geral, ele não se encontrou com o então presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. Então, aparentemente, houve nos bastidores, sem divulgação, um diálogo de autoridades brasileiras com autoridades dos Estados Unidos. Agora, veja, Carol, isso não preveniu, por exemplo, que novas sanções fossem impostas a pessoas no Brasil, inclusive a esposa do juiz Moraes e outros juízes e pessoas ligadas a ele, um dia antes do pronunciamento do presidente Lula e do presidente Trump na ONU, Carol. Pois é, tem esse ponto, né, Vitélio, que são sanções a autoridades e familiares de autoridades pelos Estados Unidos, ao contexto do tarifaço, fora outras questões também que Lula e Trump divergem, como, por exemplo, Big Techs, questões climáticas. Qual que é o nível de cautela para essa conversa, inclusive pelo histórico que temos de encontros de Donald Trump na Casa Branca? A Mariana já como lembrava os episódios envolvendo Volodymyr Zelensky e também o Cyril Ramaphosa. Pois o Zelensky já era esperado que fosse uma reunião tensa, né? Foi ali no final de fevereiro. Depois, inclusive, o Trump e o Zelensky se encontraram no Vaticano, no funeral do Papa Francisco, e o Lula também estava lá, mas ele e o Trump não passaram pelos mesmos caminhos. O Lula e o Trump também estiveram no encontro de G7 no Canadá neste ano, e também houve um desencontro. Ou seja, esse encontro casual no corredor poderia já ter ocorrido antes, mas não havia clima, aparentemente não aconteceu. Houve um desencontro, né? Além do caso do Ramaphosa, eu acho que o Ramaphosa é o mais emblemático, porque esse encontro foi preparado durante meses, né? Foi diferente do encontro do Zelensky, que já havia uma antipatia do governo Trump por ele, tanto que o J.D. Vance, o vice do Trump, falou que o Zelensky esteve fazendo campanha para Kamala Harris na Pensilvânia, então houve ali um embate. O encontro do Ramaphosa, ele foi preparado. O Ramaphosa levou 2 jogadores de golfe que o Trump adora, o Ernie Els e o Retief Goosen, para esse encontro. E aí, o que aconteceu, Carol? O Trump preparou um reality show com vídeo, com fotos ampliadas de um suposto genocídio branco na África do Sul, que, na verdade, aquelas imagens nem eram da África do Sul, elas eram da República Democrática do Congo e as pessoas que aparecem nas imagens são rebeldes do M23. Então, isso depois, inclusive, se mostrou uma fake news. Mas veja como são as coisas. Era um encontro que tinha tudo para ser amistoso, preparado com antecedência. Teve outros incidentes na Casa Branca que foram contornados diplomaticamente. Então, o Mark Carney, por exemplo, primeiro-ministro do Canadá, foi à Casa Branca e o Trump disse para ele, olha, eventualmente o Canadá pode ser o 51º estado dos Estados Unidos. O Mark Carney é muito polido, disse que isso não aconteceria, que o Canadá não está à venda. Teve encontros do Trump, por exemplo, com Keir Starmer, do Reino Unido, né, o primeiro-ministro,
em que o Trump falou sobre liberdade de expressão. Houve uma pergunta de jornalista e o Keir Starmer disse, não, sempre houve liberdade de expressão no Reino Unido, é um dos nossos maiores valores. Assim, só para finalizar, ainda teve uma saia justa com o chanceler alemão, Friedrich Merz. Ele foi à Casa Branca e o Trump disse que os Estados Unidos ajudaram a libertar a Alemanha dos nazistas, e aí o Friedrich Merz disse, não, realmente esse foi um momento de libertação do nosso povo, nós agradecemos aos Estados Unidos e é por isso que nós precisamos que os Estados Unidos nos ajudem agora na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, houve um momento ali que poderia ter desandado por uma crise diplomática, mas que foi bem utilizado pelo chanceler alemão. Ou seja, é inesperado o que pode acontecer nesses encontros, Carol, eu vou finalizar com isso. E é por isso que o ideal seria que houvesse uma reunião fechada e que só depois, para divulgar os resultados, isso fosse aberto à imprensa, justamente para não criar uma tensão diplomática entre os dois países, Carol. Estamos falando de um personagem político imprevisível, Donald Trump, não só por esses fatos recentes, e acrescento aqui mais um, Vitélio, que são suas posições com relação ao conflito na Ucrânia. Tivemos agora, durante a Assembleia Geral, uma série de encontros bilaterais. Um desses encontros foi de Donald Trump com Volodymyr Zelensky. Depois da conversa, ele foi às redes sociais revendo algumas posições nessa negociação entre Rússia e Ucrânia. E hoje, por falar nesse conflito também, Vitélio, teremos o discurso de Sergei Lavrov na Assembleia Geral da ONU. Claro, conflito na Ucrânia vai ter destaque no momento em que, trago inclusive aqui uma informação para a nossa conversa, a Rússia ataca a Ucrânia com 115 drones. Informação, portanto, de um ataque na última noite por lá. O que a Assembleia Geral da ONU, Vitélio, pode significar para o futuro desse conflito? Olha, Carol, a Assembleia Geral da ONU é uma ideia idealista, né? Ali os 193 países membros têm direito a um voto. Então, países imensos como a China, com 1,4 bilhão de habitantes, têm direito a um voto, assim como Ilhas Marshall, que tem 70 mil habitantes, que seria basicamente um bairro da China. Quem realmente poderia fazer algo seria o Conselho de Segurança, que é o principal órgão da ONU, porque a principal função da ONU é a manutenção da paz. O problema é que no Conselho de Segurança não se cumpre a Carta da ONU. Então, a Rússia, por exemplo, que hoje se pronuncia na Assembleia Geral, ela viola a Carta da ONU ao derrubar sanções contra ela. Isso é contra o artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU. Mas a Rússia não é o único país com assento permanente no Conselho de Segurança a descumprir a Carta. Então, os Estados Unidos e o Reino Unido, por exemplo, foram para a guerra contra o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança. Sistematicamente, os 5 permanentes do Conselho de Segurança, que são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, descumprem a Carta da ONU sistematicamente desde a década de 1950. A Carta é de 1945. Então, é esperado um pronunciamento do Sergei Lavrov, como aconteceu em outros anos. Ironicamente, embora tenha havido uma rejeição muito grande ao pronunciamento do Netanyahu nessa semana, ironicamente, apesar da Rússia também estar atingindo civis na Ucrânia, não é esperado que tantos países se retirem da Assembleia Geral como aconteceu com o pronunciamento do Netanyahu, Carol. Vamos então falar mais sobre o que aconteceu no pronunciamento de Benjamin Netanyahu, Vitélio, com a retirada de algumas delegações e, ao mesmo tempo, outras que aplaudiram o discurso do primeiro-ministro de Israel. Seguimos na pauta guerra em Gaza. Vitélio, são manifestações que evidenciam a divisão no mundo? São sim, inclusive porque aliados tradicionais de Israel acabaram reconhecendo o Estado da Palestina, como a França e o Reino Unido, por exemplo, Canadá, outros, mas principalmente esses dois, porque são membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, agora, dos 5 permanentes, 4 reconhecem o Estado da Palestina, apenas os Estados Unidos não. Então, o Netanyahu, inclusive, no discurso que ele fez, ele tentou atrair a ação dos Estados Unidos, aquelas imagens que ele mostrou, quem deseja a morte à América, por exemplo, olha, o Hezbollah, o Hamas, o Irã, todos acima. Ele mostrou por 2 vezes esse tipo de pergunta. Por quê? Porque o principal aliado de Israel nesse momento são os Estados Unidos. O Trump, inclusive, criticou a postura do Reino Unido quando esteve com o Keir Starmer, disse que esse era um dos únicos pontos que eles discordavam, porque o Reino Unido estava reconhecendo o Estado da Palestina. Hoje, o Estado da Palestina, Carol, é reconhecido por 80% dos países da ONU
mas ainda é necessário que haja uma negociação com Israel, justamente para definir uma solução de 2 estados que o Netanyahu é historicamente contra. Sem essa conversa, não tem como preencher os 4 requisitos de direito internacional para reconhecimento de um Estado. Esses 4 requisitos são território permanente, população, governo e reconhecimento internacional de que esse governo pode cumprir as suas funções. Então, ainda é um impasse, embora o reconhecimento diplomático seja importante para a criação de um Estado palestino de fato, o que ocorre é que, sem negociar com Israel, isso não acontecerá, Carol. Vitélio Brustolin, ele é pesquisador de Harvard, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, Vitélio, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até logo.